Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia, prazer, que alegria estar convosco mais uma vez, aqui juntos, para aprendermos a palavra de Deus. Eu estou muito gripado, viu, irmãos? Nos perdoem aí, a garganta meio inflamada, mas estamos juntos aqui no nosso compromisso, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nessas chagas lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o maior pecador. Algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, não somente purifica também, ó Jesus, sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Hoje estaremos lendo do 13 até o 15, capítulo 4. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Até qual? Até o 15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre o sacrifício pelos pecados do povo. Sacrifícios, né? Sacrifício pelos pecados do povo, né? Esse é o tema. O que nós temos aqui? Nós temos o pecado cometido por toda a congregação. Por toda a congregação. Interessante que nós colocamos essa expressão aqui, ó, kol edá, faltou o patazinho aqui, né? Não tá dando, por que ele não tá dando? Aqui tem um patazinho, edá, que é
da congregação, né? Aqui, ó, tá trazendo para você que tá vendo. Edá, né? Congregação. Essa expressão, toda congregação, nós temos duas palavras para congregação no hebraico. Nós temos a palavra kahal. Essa palavra kahal é todos os crentes, todos os que fazem parte de Israel. Agora, a expressão Edá, que é congregação, mas aqui pode ser uma referência só aos líderes, ok? Então, kahal envolve toda a congregação, todos juntos, mas Edá, aqui ó, kol Edá, toda a congregação. Mas essa congregação aqui, essa congregação, deixa eu ver aqui, porque deixa eu ver se está certo aqui. É um papazinho aqui, colocado aqui, viu? Mas esse é o sentido dessa palavra. Deixa eu ver se esse outro aqui funciona. Vai ficar melhor, né? Aqui, ó. Para ficar bem direitinho. Pronto. Edá. É um patazinho, para os irmãos entenderem, ok? Aqui, essa mudança aqui, ó. Edá, essa mudança é por causa dessa construção. As mudanças nas vogais, ok? Kol Edat. Kol Edat é aqui, está falando de toda a congregação, mas essa congregação aqui é bem possível esteja se referindo aos líderes, a um grupo, ok? Então veja que a própria Bíblia, dentro da palavra congregação, ela faz a distinção, ok? Mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o pecado do povo, por ignorância. Nós estamos falando daquele pecado que a pessoa peca quebrando o mandamento, por uma ignorância, por um desconhecimento. Então aqui nós estamos tratando do pecado do povo. Quando falamos desse pecado do povo, que toda congregação toma conhecimento, já explicamos aqui as duas palavras sobre congregação, aí o que acontece? Esse povo que pecou deveria também se fazer expiação pelo pecado que eles cometeram, deveria se oferecer a oferta, ok? Mas vamos aqui, o pecado desse povo. Vocês sabiam que nós temos alguns exemplos na Bíblia, vamos lá. Vamos ver o pecado do povo. Alguns estudiosos querem dizer que aqui, talvez o povo foi levado a pecar, eles foram levados a cometer algo devido ao comportamento comprometedor do sacerdote. Outros dizem que talvez por um erro, por uma ignorância, a quebra de um mandamento. Então esse povo veio a pecar. O certo é que o texto está falando do pecado de toda a congregação. Mas nós temos na Bíblia algo muito importante, que quando nós atentamos para essa particularidade, o pecado de um afetava toda a congregação. Vamos ver aí Josué. Josué, capítulo 7, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Continua? Então veja bem que o Acã, ele pertencia à congregação de Israel, mas quando ele peca, Acã peca sozinho. Mas o próprio Deus diz assim: a minha congregação, ou meu povo, ou Israel, pecou. Porque naquele momento, aquele membro não era só um membro individual, ele também era membro do corpo, que era todo Israel. Então, quando ele peca, afeta todo Israel. Ainda hoje é assim. Por que a gente prega com seriedade e fala sobre pecado de pastor, pecado de crente? Sabe por quê? É porque se todos estão na congregação, levando o nome de crente, de salvo e de santo, e esse crente peca, esse crente comete um pecado, afeta toda a congregação. No momento em que qualquer jornal do Brasil diz assim: pastor fulano de tal fez isso, o irmão fulano de tal fez isso é tão ruim, porque afeta não somente aquela pessoa que pecou, mas afeta toda a congregação. Deu para entender agora por que a gente prega sobre a importância do pastor andar direito, do membro andar direito, do cristão andar direito?
E Jesus disse que nós temos que ser sal e luz, brilhar bem, salgar bem. Mas quando você que é crente não brilha bem nem salga bem, aí você se torna insípido. E esse se tornar insípido é o que vai causar escândalo, vergonha, e macula toda a igreja, macula o membro. O camarada peca lá no fim do mundo, mas hoje bota na internet, bota no jornal. Aí eu sou pastor aqui no Maranhão, aquilo ali me suja também. É tipo um irmão que não leva a sério a sua vida com Deus, aí comete atos escandalosos. Aí alguém que coloca no jornal, foi o crente da Assembleia, foi o crente da Batista, foi o crente... Tudo aquilo ali afeta nós. Veja que o pecado de Acã afetou todo Israel. Então, aqui quando se fala desse pecado por ignorância, que poderia ter sido um comportamento do sacerdote errado, ou também uma falha, isso também traz consequências sérias. Vamos observar outro pecado, 15 verso 24 de Números. 15 verso 24, vamos lá. Estamos falando do pecado do povo. Vamos lá. Será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto? Números aí? Números 15, 24, né? É isso? Leia de novo, começa a ler de novo. 15, 24, números 15. Será que quando se fizer alguma coisa por erro... Quando se fizer alguma coisa por erro... E for encoberto aos olhos da congregação... Toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor. Então o que acontecia? É bem possível que uma pessoa tivesse pecado e ele pecou por erro, por ignorância e levou isso ao conhecimento dessa congregação. Olha, dessa palavra edar, vem a palavra ed, que é testemunha. Então, a partir daquele momento, possa ser que essa liderança tomou conhecimento. E quando tomou conhecimento, a partir daí ela já tem a responsabilidade pelo pecado. Ela já tem a responsabilidade para fazer expiação pelo pecado. Porque é claro que o texto, ele não está falando que toda congregação pecou junto. Não. Mas às vezes o que acontecia? Uma pessoa pecava, a congregação sabia e não tomava as devidas providências. E isso afetava toda a congregação. Como também aquele que pecou, o mesmo indivíduo só, trazendo o caso para o sacerdote, assim tomava o conhecimento, a congregação a partir daquele momento ela tinha a responsabilidade de fazer a expiação pelo pecado. Então nós podemos ver aí, vamos ver outro exemplo, Esdras. Vamos lá para Esdras, no capítulo 7, vamos lá. Aliás, Esdras capítulo 10, verso 2, vamos ver. Esdras capítulo 10, verso 2. Esdras 10, verso 2. Esdras 10, né? Verso 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Tá vendo? Então, aí vocês sabem do caso de Esdras, que o povo de Deus quebrou o mandamento, casando com mulheres estrangeiras, e aí toda a congregação passa a ser responsável porque todos sabiam. Não é que todos tivessem pecado, mas agora todos participavam do mesmo caso porque tomaram conhecimento do pecado, ok? Então, aqui estava se tratando do pecado de ignorância, quebra do conhecimento, quebra do mandamento, quebra de alguma ordem, ou pecaram devido ao comportamento do sumo sacerdote, o comportamento errado. Então, a partir de agora, toda a congregação, ela é participante daquele pecado, mesmo que ela não tenha pecado. Vocês se lembram do exemplo que eu dei aqui, que um peca, mas afeta todos nós? É o exemplo do pecado de Acã. Então nós temos que ter todo cuidado com o pecado, gente.
o pecado não é bom nem para a pessoa que individualmente peca, que leva o nome de crente, que leva o nome de santo. O pecado não é bom para a vida do cantor, do pregador. Por quê? Porque às vezes tem irmão que diz assim, vai cuidar da tua vida, irmão, deixa minha vida de mão. Não tem como. Não tem como. Se tu entrou dentro da congregação, tu não é mais um indivíduo, tu és corpo de Cristo. E como nós estamos no corpo, nós estamos heterogêneo, nós somos a mesma massa, nós somos homogêneo, é isso, desculpem. Que hétero é diferente, né? É a mesma massa agora, é a mesma massa, é o mesmo corpo, é a mesma essência. Então, quando Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 12, quando um membro é afetado, o que acontece? Todo o corpo é afetado. Se esse pequeno membro aqui, esse dedo mínimo, se ele é atingido, todo o meu corpo é atingido. Inclusive, quando a minha mão vai pegar algo, não é só um que pega, todos os dedos pegam. Então, nós somos agora massa do mesmo corpo. Nós somos a substância, a essência do mesmo corpo. Então, quando um peca, quando um foge do padrão divino, afeta todo o corpo. Então essa história do irmão dizer assim, ou a irmã dizer, fale aí com essa pessoa, chama esse irmão agora, aquele que diz assim, ninguém tem nada com minha vida, eu vivo minha vida, Deus sabe. Não, você pode ser individualmente uma pessoa, agora como membro é parte do corpo de Cristo. Por que todo Israel foi atingido com o pecado de Acã? Quem pecou foi só Acã. Mas olha o tamanho da vergonha, da derrota que Acã não fez Israel passar. Foi só um. Mas o um que era o Acã, era todo Israel ao mesmo tempo. Era o Acã indivíduo, mas era o todo Israel. Olha como é que Deus nos vê. Quando a congregação, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, eles pecaram, contraindo matrimônio com mulheres estrangeiras, quebrando os mandamentos do Senhor, que aí o próprio Esdras diz, vocês estão em pecado, ainda que fosse um grupo, mas representava também toda a congregação. Então, há pecados que o irmão pode cometer sozinho, escondido, mas quando vem à tona, quando todos tomam conhecimento, alguém diz, e é porque ele é crente, e é porque serve a Jesus, e é porque é pastor. Deu para tu entender agora que tu não é só? E aonde você estiver, você é uma extensão do corpo de Cristo. Daí a importância de nós andarmos em sinceridade, em santidade e em verdade. Porque toda a congregação deve brilhar. E o membro individualmente, aonde ele estiver, é extensão do corpo de Cristo. Então muito cuidado, irmão. Esse negócio, ninguém tem nada a ver com minha vida, eu vivo como eu quero, do jeito que eu quero. Então não seja crente. Se tu não queres que ninguém dê pitaco na tua vida, que ninguém fale da tua vida, viva a sua vida individual. Agora, entrou no corpo de Cristo, todos têm a ver com a tua vida. Estou logo dizendo para vocês aqui, todos têm a ver. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então pronto, eu não quero que ninguém, nenhum crente se importe com minha vida. Não seja crente, não fique na congregação. Porque na congregação é um ajudando o outro. E na congregação você leva o nome de membro do corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus. Por que as figuras que aparecem sempre são coletivas na Bíblia? A igreja nunca aparece, por exemplo, só dizendo um indivíduo, só aparece como no coletivo. Você tem a família, é a figura da igreja, a vinha é a figura da igreja, o rebanho é a figura da igreja. O que mais? Vinha, rebanho, família. Ok? Semelhantemente Israel. E quando a Bíblia diz assim, Israel, não está falando só de uma pessoa, está falando de toda uma congregação. E essa palavra aqui, Edá, que vem de Ed é a palavra testemunha. Deu para entender agora o mistério? Então, querido irmão, é impossível. Pastor Oziel, estou aqui, mas eu sou o pastor Oziel, eu sou o Oziel individualmente, eu tenho minha comunhão com Deus, mas mesmo o Oziel que está aqui representa a Assembleia de Deus. Eu represento a Assembleia de Deus. E no momento em que eu falho,
Toda a Assembleia de Deus é afetada por causa do meu comportamento. Tu não entendeu ainda? Aí é negócio sério. Aí a pessoa, aí tem irmão que fica, ninguém tem nada a ver com minha vida. Tem sim. Qual era o ritual? O mesmo que se fazia pelo pecado do sumo sacerdote, vai se fazer pelo pecado do povo, o pecado da ignorância. Por que, pastor Zé? Porque o povo era também visto como uma comunidade sacerdotal. Está lá em Êxodo 19. Vamos ver aí, Êxodo 19, 6. Toda a congregação perante Deus era como se fosse uma congregação de sacerdotes. E Pedro vai dizer isso lá também na sua carta. Êxodo 19, verso 6. Vamos lá. Então o rito era o mesmo. Como era o rito? Pegava-se o sacerdote, pegava-se o animal e os anciãos colocavam as suas mãos sobre a cabeça do animal. Vamos lá. 19:6, né? E vós me sereis reino sacerdotal. Olha aí. E povo santo. Tá vendo? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês serão uma nação sacerdotal e povo santo. Por isso que o rito do pecado para o sacerdote é o mesmo para o povo, para toda a congregação. Porque toda a congregação, ela representa o sacerdócio divino. Todo crente é chamado para proclamar as virtudes do reino, para pregar o evangelho, para viver como a comunidade do Senhor. Então, quando peca todo o povo, aí pronto. A palavra ancião aqui segue uma tradição judaica. Eram os anciãos, umas pessoas de maior idade, umas pessoas que tinham mais conhecimento. Eles passaram a figurar como autoridades jurídicas, eram os homens sábios, e que na verdade até os romanos depois vão adotar essa postura aqui. Então a palavra de Deus hoje para nós é que nós somos congregação do Senhor e devemos viver conforme o padrão divino. Nós vamos orar, olha minha sogra, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por esta palavra, e vamos viver juntos em comunhão para jamais escandalizar o nome de Cristo Jesus. Aqui, está minha sogra, está bem aqui aqui na comigo, frente, pode em ficar bem aqui na frente, tratamento, está aqui em casa, ela vai orar por todos em nome de Jesus. Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Ó te Deus, damos te graça, agradecemos. meu Senhor amado, por esta rica oportunidade de na manhã desse dia estar ouvindo a explicação da Tua palavra, É verdade. aonde cada um de nós devemos atentar para isso, prestar atenção à nossa vida como está no meio das trevas onde vivemos como igreja. Sim, meu Pai. Precisamos mostrar que somos igreja em todo canto que nós estivermos. Pai querido, te agradecemos É verdade. pela noite que nos deu, pelo dia que nos trouxe, dar-nos um dia de paz, abençoa Senhor. cada passo que dermos nesse dia, leva-nos aonde formos, mas debaixo da tua graça. O pastor Ziel, que sempre está viajando, que o Senhor sempre conduza eles, Senhor, debaixo da tua graça, guardado por ti, livrando dos perigos de viagem, livrando de todo o perigo da vida, É Pai. verdade, Senhor. E assim, meu Senhor, abençoa a sua família, abençoa a mim que falo É contigo, verdade, ó Deus. Te agradeço porque o Senhor está trabalhando na minha vida e melhorando a minha saúde também, Pai. Louvo a Ti por isso. E assim, Jesus, nós Te louvamos por tudo e não merecemos nada. Mas o Senhor é grande, verdade, rico em misericórdia e em poder. E por isso, Senhor, cuida de nós a cada momento. Te agradecemos e louvamos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Tem, abençoe. tem uma aniversariante, a Margarete, o Ellison pede oração, aliás, diz que hoje é aniversário da sogra dele, Margarete. Ellison Moraes. Pronto, a sogra, né? A sogra é Margarete. Ela que está aniversariando, né? Tá aniversariando e ele disse que pede oração para ela se reconciliar. Ô irmã, pois aí, ó, o genro fazendo isso aí, coisa bonita, né? E que a senhora possa agora, nesse momento, se voltar para Deus, se reconciliar, servir a Deus. E eu quero deixar para a senhora a palavra de Deus, né? Em Salmo 91:16, dar-lhe abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Chegou o dia, né? Chegou a hora. Esforça-te, levanta-te, confessa teu pecado, arrependa-se e volta para Cristo. Amém? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
e te dê santidade. Parabéns pra você, muita felicidade. Pai Santo, Pai querido, abençoa tua filha que completa mais um ano de vida. Ser com ela, abençoando, prosperando, ajudando, fortalecendo e dando vitória. Que essa data seja portadora de muitas outras, em nome de Jesus. Amém. Tem vários pedidos de oração pelo Rio Grande do Sul. Isso, meus irmãos, até o pastor Elias me mandou algumas fotos, imagens. Pastor Elias, um grande abraço, a missionária Cláudia. Deus abençoe a família do pastor Elias. E nós sabemos nesse momento que o Rio Grande do Sul está vivendo, né, os desastres naturais, mas estaremos rogando. Pai Santo, Pai querido, rogamos em favor do Rio Grande do Sul. Estende as tuas mãos sobre aquele estado, concedendo paz, concedendo alegria, concedendo saúde, concedendo proteção e também amparo para todos. Ó Deus eterno, que nós como igreja possamos sentir, ajudar e contribuir para o bem daquele estado. Ajuda, Senhor Deus, estende as tuas mãos, guarda a todos, em nome de Jesus pedimos, amém.